Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito ao antigo: não matarás, mas quem assassinar será sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda a certeza, afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém? Então essa palavra está falando sobre não matarás. Aqui a gente entra numa fase do Sermão do Monte que é conhecido como as antíteses, que são 6 antíteses, né, onde você ouve, ouça o que foi dito, mas eu, porém, afirmo isso. Né? E Jesus faz 6 vezes esse tipo de pronunciamento aqui no Sermão do Monte. A primeira delas é essa de não matarás. Né? Ele não está... Você vê que ele usa o texto, mas ele não revoga, ele não está revogando o que foi dito. Né? Ele está afirmando que foi dito isso, né? Não matarás, né? Mas ele dá uma interpretação, uma outra interpretação diferente daquela que é dada pelos fariseus, pelos mestres da lei da época. Né? Ele fala de uma outra maneira. Ele interpreta de uma outra forma. Assim, a forma como os fariseus criavam os seus ensinos eram totalmente ligados a comandos, a estruturas de obediência externa, de forma que você cumprisse todos os preceitos, né? Independente daquilo que você estava sentindo, daquilo que você estava ocorrendo dentro de você. Então, o não matarás evidencia, e o exemplo clássico disso é a própria morte de Jesus, né? Onde os fariseus, né? Onde Jesus foi morto pelos romanos. Eles não participaram daquilo. Então, isso é muito claro da maneira como eles viam, como eles enxergavam que era o assassinato. Era quando você participava ativamente da morte. Né? Só que Jesus, ele tem um ensino de contra-ordem. O ensino de Jesus é o contrário, é diferente, é novo para aquela época. Jesus enfatiza a tua intenção de coração. Qual é o teu intento? E mais, ele traz um ensino relacional, da gente se relacionando com as outras pessoas que estão à nossa volta. Assim, ele está explicando para a gente de que não é simplesmente o que a gente quer, ou não é simplesmente o que a gente faz externamente, mas como a gente se relaciona com cada uma das pessoas que convive com a gente. E não é somente aquelas pessoas que a gente gosta, mas com todos que se relacionam, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na família, seja na vizinhança, onde quer que a gente vá.
Então ele expõe uma forma de obedecer a lei de não matarás, onde ele traz para a gente de uma maneira que a gente deve obedecer, mas não da maneira do mundo, externa, que cumpre a lei. Ele traz uma maneira de obedecer os preceitos de Deus, mas de uma maneira da sinceridade do coração. Então, quando ele diz assim, de que quando a gente se ira contra o irmão, né, em alguns textos bíblicos a gente vê o sem motivo, ou sem causa, né? Mas você se irar, você desenvolver raiva e ódio por alguém, você já está sujeito a juízo. E a gente, cara, isso é humano, isso é carnal, isso está presente na humanidade desde o início. A gente vê essa raiva desde lá atrás, em Caim. Ela está presente no 4º capítulo da Bíblia. No 4º capítulo. Olha o que Deus fala para Caim. Gênesis 4, 6. Diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que Deus está falando? Olha, você está furioso, você está com raiva de Abel. A gente não sabe desde quando Caim tinha essa raiva, se foi só por conta da oferta, daquela situação, ou se era alguma outra de coisas do relacionamento deles, que já tinha isso anteriormente. A gente não sabe. Mas que a situação da oferta foi decisiva para essa fúria de Caim, a ponto dessa raiva chegar a matar o irmão. Então a raiva que a gente vê hoje em dia, a fúria das pessoas que a gente vê hoje em dia, onde as pessoas se irritam com qualquer coisa, com opinião, com confronto de opinião, se irrita com às vezes com alguma coisa que é dita, com pequenas coisas, né, com um confronto, ou confronto de ideias, que eu quero dizer, um confronto de ideias, coisas pequenas. Coisas pequenas. E você vê a ira, você vê a raiva, você vê o ódio, e aquilo ali desenvolve em uma série de atitudes desproporcionais. Desproporcionais. Às vezes é aquele estouro, né, da briga, do confronto, e às vezes ela é sorrateira. Guarda, né? Sabe aquela história? Não, mas o rio vai ter uma curva. Deixa o rio fazer a curva, né? Aquela raiva é contida para o momento certo dar o troco, a vingança, né? Então, esse tipo de atitude, ela é humana. Não é algumas pessoas, eu conheço alguém que tem isso. Não, não é isso não. Isso está na carne, somos todos nós, a nossa natureza humana, irmão. Pior de tudo, isso está em todo mundo. Não sou só eu e só você, não. Isso está no irmão aí, está em todos nós, amado. Mas o pecado está do lado. O que Jesus fala para Caim? O que Deus fala para Caim? Mas, você tem que dominar. Você tem que dominar. Você tem que fazer. É sua função, a sua responsabilidade. Mas se é algo que eu tenho, que é incontrolável, essa raiva, se eu sinto isso, se é um sentimento que vem a mim, é verdade.
Mas a gente pode optar pelo amor e confrontar essa raiva dentro de nós com o amor de Deus. Falar assim, não, mas eu vou decidir amar Abel. Eu decido amar ele. Ele deu uma oferta melhor do que a minha. Glória a Deus. Vou falar com Abel. Abel, me ensina a ser assim, cara. Eu sou mesquinho, mas me ensina a ser como você, Abel. Se humilhar, chegar, perguntar, se envolver. Aposto que Caim, poxa, tinha arrebentado. Né? Mas a raiva e o ódio não permitiu. Não permitiu. E a gente anda assim. A gente anda assim. O mundo anda assim. Hoje é o tempo da raiva e do ódio. Da irritação fácil. Né? Aí Jesus fala, logo mais adiante, né, ele diz assim de que tem também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. Ele está falando do desprezo. Raca é um tolo. É um idiota no sentido de um cara desprezível. E a gente usa isso, né? A gente é hábil para usar isso, cara. A gente despreza as pessoas, às vezes pelo conhecimento, às vezes pela questão econômica, que a gente se sente superior, ou por uma questão intelectual, por uma questão de trabalho, por uma questão de posição até na igreja, em qualquer ajuntamento humano, onde a gente se vê superior e a gente despreza alguns. Isso está em nós, cara. Isso está em nós. E a gente muitas vezes é hábil, às vezes a gente chega a deixar transparecer que o outro saiba que a gente o despreza. Ou de forma de brincadeiras, né? A gente faz com que essa informação chegue ao outro. Para magoar mesmo, para ferir, né? Dar uma espetadela. E às vezes a gente é hábil com isso. Porque as pessoas riem, a gente inventa coisas, histórias, e a gente inventa piadinhas, e o outro sai ferido. A gente sabe que o outro sai ferido. Mas a gente não liga. E o outro fica ferido. Ah, besteira! Pô, só fiz uma brincadeira. Nada demais. É verdade. Era pequeno, mas ele se feriu. Às vezes o desprezo magoa muito, muito, muito. Ser desprezado ou esquecida. Faz questão de que a pessoa não seja chamada ou convidada, de não fazer parte de um grupo. A gente é hábil nessas coisas. A gente é hábil em fechar grupos. A gente é hábil em desprezar. E assim, só que isso é da questão humana, né? E só que Jesus diz que não é por aí, irmão. Não é por aí. Está errado. É diferente. Jesus está falando que a gente tem que ser como Ele. E inclui, que traz as pessoas para perto. Que não separa. Que não despreza. Que não mostra para o outro que você acha que ele é inferior. Ou ele é menos. E que isso, na verdade, não faz você superior a nada, nem a mim. Isso só mostra um lado tão pequeno da gente, né, cara? Tão longe de Jesus, cara. Pô, tão longe. Mas às vezes isso alimenta uma vaidade, né, cara? Pô, difícil, né? Alimenta uma vaidade dentro da gente. E esse desprezo, né, que a gente faz questão de
de colocar, e a gente às vezes usa isso, né, como uma forma, dentro do trabalho, de maldizer, de desprezar, de colocar, usar os defeitos das pessoas de forma que esses defeitos evidentes passam a ser evidentes. Às vezes a gente, um ou outro, é mais observador e fala, opa, e passa a trazer à tona aquele defeito do cidadão para que os outros também passem a desprezá-lo. Para que ou é competição dentro do trabalho, ou o cidadão, você não gosta, a gente não gosta da pessoa, pô, não gosta. Ué. E passa a cutucar essas coisas, né? E evidenciar isso. Usa da inteligência ou da sagacidade, né, de forma que essa coisa do coração humano, né, seja usado nesses ambientes de forma a tirar a pessoa do grupo. Né? Isso, cara... Isso Jesus não gosta, não. Jesus está falando disso aqui. Falando de mim e de você. A gente é igual, irmão. O que tem dentro do meu coração tem no teu também. Ué, somos humanos, não é? Então, cara, mas a gente consegue combater isso. É o amor dele. Se a gente é discípulo, a gente tem uma boa dose do amor de Deus dentro de nós. A gente tem esse amor em abundância para combater essa carne. Para anular essa carne. O terceiro ponto que Jesus fala aqui, ele diz assim, e qualquer que o chamar de idiota está sujeito ao fogo do inferno. Esse idiota é o xingamento, é a ofensa. Oh, meu irmão. A gente só vê isso hoje em dia, cara. É um chamando o outro de lixo, é um chamando o outro de idiota, é um denegrindo o que o outro pensa. Assim, a gente trata os valores que a gente tem, ou algum tipo de pensamento, seja ele filosófico, econômico, político, futebol, seja lá o que for. Mas quando a gente vai conversar, ou vai dialogar, ou vai expor aquilo que a gente pensa, e alguém pensa diferente e cria ali um contraditório, a gente não aceita, cara. O mundo hoje não aceita. E qual é a grande arma usada, além do desprezo? É a ofensa. Vinda da raiva e do ódio. Tá tudo junto, né? A ofensa. Então eu passo a usar da ofensa para ofender. Há situações que a gente vê, tem visto hoje em dia, que as pessoas investigam a área pública do outro para descobrir coisa para poder ofender, que ela se fira mesmo. Que seja um ferimento bem feito. Meu Deus! Obviamente, eu creio, a gente não faz isso, né? A gente não faz isso. Mas assim, é uma arma mundana do mundo, do inferno, de Satanás. Para quê? Para separar. Primeiro, dissensão, facção, isso são obras da carne. Está lá em Gálatas 5. Vai lá ver. Dissensão, divisão, facção. Ou seja, são obras feitas para separar. São obras feitas para que as pessoas não consigam a liga de estar juntas, para não unir.
A união é de Deus, a unidade é de Deus. E a divisão é do inimigo. A divisão é do inimigo. Então, ora, quando eu passo a usar da ofensa para chegar ao meu irmão, para atingir ele, seja lá quem for, seja lá qualquer pensamento, seja lá qualquer opinião que a pessoa tenha. Ah, mas às vezes a opinião dele também é ofensiva. Amado, a gente está aqui chamado para amar. Tem uma forma de você chegar ao coração dele que não é ofendendo. A gente chega ao coração da forma como Jesus chegava, com amor. Aonde Jesus não assim, era mais duro, era com o religioso. Ah, mas, poxa, às vezes a gente perde a paciência. Pois é. Uma casa dividida não subsistirá, né? É isso aí, pastorzão. E o que Deus quer da gente é unidade, cara. Se eu tenho que abrir mão de algo para estar junto contigo, eu vou abrir. Eu tenho que abrir mão, cara. Por causa do amor de Deus, cara. Para alcançar o coração daquele que está perdido. O que Paulo falava? Eu vou chorar com os que choram, eu faço de tudo, mas que alcance alguma alma, que alguém se converta, que alguém chegue ao conhecimento de Deus, cara. Eu não vou ofender. Por qualquer situação. Não pode ser uma arma nossa. A nossa arma é o amor. Porque esse é o ensino de Jesus e ele é de contraordem. Ele é o contrário do que é o mundo. A forma com que é o mundo não é a forma como a gente age. Então, o que é que diz Jesus ali? Que essa ofensa, qual é a pena dela? Ela diz assim, olha, mas quem ofende está sujeito ao fogo do inferno, meu irmão. Então não é pra gente, ó. Ah, mas tem um fulano está ofendendo, o outro fulano também xinga, também fala, também ofende, é duro na palavra. Não quero saber quem é. Discípulo de Jesus. Segue isso aqui. É o amor. Discípulo de Jesus não entra nesse jogo. Não entra nesse jogo. Ó, meu irmão, esse jogo aí eu não entro não. Ó o dedinho. Não entro não. Eu jogo esse jogo aqui, é o jogo do amor. Aí o que Jesus diz? Olha, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele não está perguntando se ele está dizendo o seguinte, que o cara, a pessoa tem alguma coisa contra você. Ele está ofendido, ele está magoado, ele está ferido. Ele foi ferido. Aqui Jesus não está perguntando se quem tinha razão, quem estava certo ou quem estava errado, mas ele está dizendo aqui, cara, você está perdendo aquele lá. Ó. Aquele lá está com raiva contra ti. Ele está ofendido. Se você tinha razão, se o outro tinha razão, você só falou as verdades, eu só falei verdades. Mas ele tem alguma coisa contra ti. E você está perdendo, porque ele não está no... Ele está ferido. Então você tem que ir lá para sarar aquela ferida. Aí Jesus fala assim, vai lá e reconcilia-te com ele primeiro. Deixa a tua oferta aí. Não adianta você querer agradar a Deus. A gente, muitas vezes, a gente desenvolve no mundo um sistema de recompensa. Ah, eu estou fazendo isso de errado, mas eu vou fazer isso aqui de certo, vou fazer um monte de coisa certa para contrabalancear um monte de erro que eu estou fazendo. Esse tipo de sistemas de compensações não funciona no reino de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Não adianta você trazer oferta, filho. Larga a tua oferta aí. Larga, pode ser o quanto for, o teu louvor, a tua adoração. Larga aí. Deixa aí. Vai e reconcilia-te com teu irmão. João, lá na carta dele,
não lembro qual agora, eu acho que é João, terceira carta de João, ele fala lá, eu acho que é a terceira, a gente pode procurar aqui. Ele diz assim, de que quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, está mentindo. Pesado, cara. Então, assim, é o amor. E o amor de Deus. Deus falou com o cara, vai lá, reconcilia-te. E rápido. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão. Depois você volta e me adora com a tua oferta. Aí eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz contigo. Me agrado mais lá da reconciliação, mas eu gosto da tua oferta também. Do teu amor, da tua entrega. Eu amo isso. Mas quando você se reconcilia, quando você vai e limpa o coração, vai lá, se humilha e limpa o coração, aí você pode me ver. Porque a bem-aventurança é para os limpos de coração, porque diz que eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. E é isso, amado. É isso. A palavra de hoje é essa. E da urgência. Não é para você adiar. É agora. É agora. É hoje, é amanhã. É passar a mão no telefone, ligar e falar com quem você tem que falar. Se humilhar. Aí você vai dizer, pode ouvir do irmão, como já ouvi do irmão. Poxa, mas não, irmão, não acho não, mas estava dentro do meu coração. Tava, não. Olha que beleza. Então, mas com outros irmãos já ouvi, pô, se reconciliar é verdade, irmão, vamos nos reconciliar, você me perdoa também, porque eu fiz isso, e gera cura dos dois lados, e é lindo, porque Deus opera dos dois lados. Eu ouvi de um irmão assim, que ele falando, eu ouvi a situação dele falar assim, poxa, e não é que hoje de manhã eu pensei em você, irmão? Eu falo, puxa, e ele me falando assim, mas por que eu não fico, por que eu não estou tão perto dele? Por que a gente está longe um do outro? Olha só. Mas é Deus, cara. É reconciliação. É teu irmão, é tua irmã. Às vezes a gente tem dentro da família, cara. Às vezes é irmão com irmão. Não, cara, isso não pode ser. Pode ser. Ah, mas ele é difícil, ela é difícil. Ai, se humilha, cara. Reconquista. Deixa. Trata com amor. Tem uma estratégia. Fala com Deus. Pai, eu quero uma estratégia de amor para resolver essas ofensas. Me dê um coração que eu possa suportar. A gente vai estar falando disso em outras vezes. E Deus vai te honrar. E te encher do amor dele. Mas vai te encher do amor dele. É só você dar o primeiro passo. Só você fazer o primeiro telefonema e falar, pai, eu quero que você me traga ao coração todo mundo que eu tenho que ligar. Todo mundo que eu tenho que me reconciliar. Todo mundo que eu tenha que mexer no meu coração para limpar meu coração. Tirar todos os entulhos. Tudo. Limpeza. Eu quero ser de coração limpo. Ah, meu amado, aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer obras grandes na tua vida. E através de você, do coração limpo, e um rio a jorrar pela vida eterna. E o Espírito Santo vai jorrar. O Espírito de Deus vai jorrar na tua vida. Vai ser grande bênção e glória atrás de glória. Mas tem que se humilhar e se reconciliar, ligar, buscar, mesmo que a ofensa seja do outro, mesmo isso, mesmo aquilo, mesmo as coisas mais antigas. Vai lá, com todo o amor, chega e pede perdão. E se reconcilia. Eu tenho certeza que você vai experimentar coisas tremendas.
se você tem dificuldade nisso, se eu queria propor a você da gente fazer uma oração agora. Se você nunca fez uma oração assim, de que você quer esse amor de Jesus no teu coração, você quer esse caráter de Cristo formado dentro de você, se você quer que Jesus assuma esse controle do teu interior, você quer que Jesus assuma esse controle do teu interior, da tua vida. Se você quer isso, eu queria fazer uma oração junto contigo, para que Jesus assuma esse controle. Né? Para que o pecado ali à porta, na hora que a gente tiver com aquela fúria, com a raiva que Caim estava de Abel, né? O rio a jorrar, o Espírito Santo de Deus seja ali transformador do nosso coração e fale para a gente, ó, é hora de amar, irmão. É hora do amor jorrar. Não é hora de você ficar com raiva. E a gente seguir o amor. Decidir pelo amor. É difícil, mas é possível. É possível. Dá pra gente fazer diariamente. Amém?